Graça e paz. Seleção e comentários de textos bíblicos. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Os fariseus e os saduceus pedem um sinal. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem: vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. O fermento dos fariseus e dos saduceus. Todos, indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem, não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estavam lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Nosso Senhor Jesus é capaz de fazer milagres. E Ele disse que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, porque Ele cuida de nós. Ele que cuida de passarinhos, Ele que cuida de plantas, de flores, muito mais cuida de nós, de você e de mim. Que nossa fé aumente a cada dia por compreendermos, por ouvirmos, por estudarmos esta santa e bendita palavra de Deus. A confissão de Pedro. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. No versículo 18, está escrito: eu lhe digo, disse Jesus, você é Pedro. Sabe qual é o termo no grego? Petros. O nome de Pedro em grego é Petros, que significa uma pedra. E aí Jesus continuou dizendo: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta pedra aqui é outra palavra, não é Petros, é tapetra, que significa uma rocha, uma rocha. É a rocha do versículo 16. A afirmação de Pedro sobre Jesus. Simão disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, esse versículo 18 não se refere a Pedro.
eu lhe digo que você é Pedro, Petros, uma pedra. E sobre esta pedra, sobre a sua afirmação de que eu sou Cristo, o Filho de Deus, a pedra angular, a pedra de esquina, sobre a qual todo o alicerce da igreja é construído, esta pedra é Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 4 a 7. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 4 a 7. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, Jesus, Pedro falando de Jesus. À medida que se aproximam dele, de Jesus, a pedra viva, Petra, a mesma palavra, da segunda palavra pedra no versículo 18. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio real, sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular. Esta pedra, do versículo 18, Jesus Cristo, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Então, no versículo 18, Jesus está falando sobre ele mesmo. Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E a promessa que ele faz a Pedro é feita a todos nós. Porque quando aceitamos Jesus, nós nos tornamos seus servos. Nós nos tornamos sacerdotes de Deus aqui na terra. Tudo que ligarmos na terra terá sido ligado nos céus. É uma promessa para todo cristão verdadeiro que está vivendo em santidade. Jesus prediz sua morte e sua ressurreição. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Não viva para fazer a sua própria vontade. Agora você é servo de Deus. Você foi comprado por um preço muito alto pelo sangue de Jesus. Você é escravo de Deus. O termo grego, entende? A tradução mais literal é escravo. Nós somos escravos de Deus. Antes de nos convertermos, antes de nos arrependermos de nossos pecados e aceitarmos Jesus e o seu sangue nos purificar de todo pecado e nos fazer aceitáveis a Deus, nós éramos escravos do pecado. Aceitamos Jesus, nos tornamos escravos de Jesus. E o jugo de Jesus é manso e é suave, pois ele coloca o seu Espírito Santo dentro de nós e nos fortalece e nos dá a sua paz. Louvado seja Deus. Se alguém quiser seguir a Jesus, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz
e siga-me, diz Jesus. Tome a sua cruz. A sua vida e a minha tem coisas que nós não gostamos. É a nossa cruz. Deus está no controle de tudo. E todas as coisas cooperam para o nosso bem se nós amamos a Deus. Deus usa o bem e usa o mal para o nosso bem. Nós estamos numa escola e Deus quer nos tornar alunos como o primogênito dele, Jesus Cristo, que como homem é o primogênito de uma nova criação. Ele quer nos tornar iguais a Jesus, a cada dia mais parecidos, mais semelhantes com Jesus. Então, tudo que acontece em sua vida e em minha vida é para nos ensinar a nos negarmos a nós mesmos, a nos arrependermos do nosso pecado, a negarmos a nossa vontade e nos consagrarmos a fazer a vontade de Deus. Porque o Espírito que está em nós é santo. E ele foi colocado em nós para nos tornar santos, como Jesus Cristo, pelo poder imenso que vem do próprio Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Que adianta ganhar o mundo inteiro? Meu querido, minha querida, o mundo inteiro, imagine na riqueza do mundo inteiro. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Satanás ofereceu a Jesus o governo desse mundo, ofereceu o mundo inteiro para ele. E foi repreendido severamente por Jesus, porque Jesus é Deus. Só Jesus merece ser adorado. O mundo inteiro não vale o preço de uma alma, não vale o preço da sua vida e da minha vida. O importante é nós negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus pelo poder do seu Santo Espírito que habita em nós. Estamos aqui para fazer a vontade do nosso Pai, para agradar o nosso Pai. Somos pecadores ainda. Pecou? Corre para os pés de Cristo na cruz. O sangue de Jesus te limpa de todo pecado. Todos nós pecamos, arrependa-se, se entristeça pelo seu pecado, arrependa-se, confesse o seu pecado e o sangue de Jesus te lava, te limpa de novo. A cada dia, encha-se do Espírito de Deus. A cada dia, viva para fazer a vontade de Deus. Que Deus te abençoe e fortaleça, meu irmão, para viver segundo o propósito de Deus, para o qual Ele te dá esta vida.